Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra, tempo oportuno para vivermos algumas novidades de vida. Bom, estamos cancelando, o evento Imersos por conta daquilo que é a aglomeração e o Covid, Estamos preocupados porque são rumores de uma segunda onda e a gente sabe que isso é rumor, mas há um cuidado com as vidas, então nós cancelamos esse evento Imerso. Eu quero aproveitar aqui para trazer já essa notícia aos amados. Queridos, aproveitando esse ensejo desses 10 meses aí, está findando o ano de 2020, e algumas pessoas chegam para nós e falam que estão vivendo um tsunami, Apóstolos, estamos vivendo um tsunami da nossa vida, e não tem a ver com algumas situações difíceis acerca daquilo que é a vida financeira, ou algumas outras estruturas que temos visto acerca de pessoas que contraíram a doença e vieram a falecer, e tantos outros pensamentos, mas tem chegado a nós essa construção de muitas dificuldades de vida, e isso tem a ver com vida emocional, isso tem a ver com vida espiritual, isso tem a ver com relacionamento de família. Então, nesse tempo, eu quero trazer uma palavra acima disso, sobre isso, para que nós possamos entender qual a maneira que a gente pode agir para evitar que algumas dores e circunstâncias da nossa vida elas nos paralisem, elas direcionem o nosso jeito de ser, tenham o comando da nossa vida. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 22, esse evangelho diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, será bom. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, será em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja, sejam trevas, que grandes trevas serão. Essa palavra de Jesus, está dizendo que tudo é do ponto de vista que nós estamos tendo. Outro dia, uma pessoa que está vivendo esse tempo de muita dificuldade, conversando comigo através do telefone, eu disse: às vezes a vida é assim, parece que vem um rio e nos leva, e nos toma. Ontem eu estava com meu filho em Cascata, e a gente estava vendo a Cachoeira da Fumaça. Quem está ouvindo aí, conhece, sabe o quanto é bonito, E dessa chuva é um volume muito grande. E pensando exatamente nisso, às vezes a vida é como esse rio que nos toma e nos leva. E esse rio é uma correnteza muito forte. E se nós nos debatermos, se nós ficarmos lutando contra a correnteza, a chance de nos desgastarmos, e nós viermos ali a acabar nos afogando é muito grande. Às vezes nós precisamos aceitar algumas coisas da vida. Que é isso, Cristiano? Está dizendo para a gente se conformar? Conformismo, não. Eu estou dizendo para nós aceitarmos algumas coisas, entendermos o que está acontecendo. Às vezes, pegando ainda esse exemplo, a pessoa cai no rio, está ali a água fria, o susto, aí começa a se debater para salvar a vida. Mas se de repente dentro do rio começa a observar e entender o que está acontecendo, e deixa a corrente levar, daqui a pouco vai perceber um tronco para se agarrar, uma pedra para poder se safar. Nós não podemos viver de negativa. Muitas pessoas ficam negando algumas fases da vida para parecer que as coisas estão melhores. Aí começam a negar algumas realidades de vida, as perdas, as dificuldades, as lutas, as crises dentro do casamento, as crises ministeriais, e começa a haver uma negação, como se não estivesse vivendo aquilo, mas o automático dentro do cérebro sabe que algo está acontecendo, sabe que algo não está bom, e isso leva a pessoa a gerar certos níveis de ansiedade, de perturbações muito grandes, onde de repente durante o dia fica até bem pelos afazeres, mas quando chega o final da noite, na hora de dormir, é como se tivesse uma pressão na cabeça, uma marreta, direcionando, apertando, trazendo algumas dores, e não é para ser assim. Hoje o que nós entendemos, quando nós vemos o texto de Mateus, está dizendo que os olhos são lâmpada para o nosso corpo, para todo o nosso corpo. Se os olhos eles não forem bons, todo o corpo vai ter treva, vai ter dificuldade. Se os olhos forem bons, nós temos tranquilidade de entender algumas coisas que nós estamos vivendo. Nesse tempo onde estamos vivendo tempos de pandemia, de grandes dificuldades, de ausências de relacionamento, de pressões emocionais, pressões espirituais, talvez seja o tempo de você observar direito onde você está. Não é você aceitar o que você está vivendo,
não é você se conformar com isso, né? Essa palavra, não se conformar, não é um conformismo, mas aceitar. Eu estou dentro de um rio, eu estou passando por dificuldades, é uma realidade, mas eu sei que ali na frente eu posso ter o sucesso e de repente estar saindo dessas circunstâncias de bem com Deus, de bem com a vida. Outra coisa que eu acho agradável que você possa pensar nesse tempo de estar olhando de maneira errada é se você não olhou para dentro de si e não se permite viver coisas agradáveis. Tem pessoas que acham que as dificuldades que estão passando são punições e são válidas, que é necessário que passe por isso, que tem que ser desse jeito porque errou, porque decidiu errado. A nossa vida é feita de decisão e de suportarmos as consequências das decisões que a gente toma, mas ninguém vai viver uma vida sem decidir. Precisamos ter equilíbrio. Uma outra coisa que acontece conosco, que é muito interessante, é que às vezes está tudo dando certo, e a bem da verdade é um tempo em que as coisas estão bem, mas nem tudo na nossa vida dá certo o tempo todo. Há um momento onde as coisas estão bem, estão fluindo, e às vezes há situações que nós estamos vivendo dificuldades e guerras. Não quer dizer que tudo está mal, estamos vivendo guerra o tempo inteiro, não. Você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança, com coisas pequenas, seja elas quais forem. Pode ser o fato de você conseguir ficar de pé e ir até o banheiro, pode ser o fato de você ainda ter mão para levar o alimento até a sua boca, pode ser o fato de você ter um teto, né, de cima da sua cabeça, você tem uma casa para ir, pode ser uma família que você tem para te abraçar, uma igreja que você tem para orar contigo. Ei, quando o texto diz, né, que os olhos, a nossa maneira de ver, de enxergar, pode produzir coisas boas e lâmpadas para todo o nosso corpo, isso é uma verdade de vida. Talvez você esteja enxergando as coisas de uma forma onde te falta inspiração, te falta motivação, direcionamento, mas eu creio que nesse tempo, em toda a construção de vidas e dificuldades, você pode sair dessas circunstâncias bem melhor. É uma boa chance para a gente aprender algumas coisas. Quantas pessoas se recriaram nesse tempo de adversidade, perderam emprego, a loja fechou, mas aprenderam a fazer algumas coisas dentro de casa de maneira interessante, aprenderam a fazer um bolo, aprenderam, se recriaram. Talvez esse seja o tempo de nós nos recriarmos no meio das adversidades, no meio das dificuldades. O que é ruim é você ficar lutando contra aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando. Existe uma realidade. Enfrente ela de frente, espere as oportunidades para que você se saia bem dessas situações que você está vivendo, faça pequenos agrados para você, tenha momentos de algum tipo de prazer, não fique vivendo, ruminando essas coisas, tenha um filtro. As coisas de fora não podem influenciar as coisas de dentro. Às vezes nós nos permitimos que algumas situações e tragédias que estão acontecendo do lado externo tragam para dentro de nós desânimos, cansaços, pessimismos, achismos. Ei, nesse tempo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa te fortalecer nele e que haja, através dessa palavra, uma expressão de ver de maneira diferente a vida, de ver de maneira diferente as circunstâncias difíceis e perceber que algumas adversidades é Deus, às vezes, trazendo para nós um posicionamento de vida, uma mudança para um crescimento maior, para um desenvolvimento maior, ou simplesmente para trazer libertação, né, naquilo que é o nosso jeito de viver, ou para as coisas maiores que Ele tem preparado para nós. Pare de ficar vendo algumas coisas, né, como se fossem todas elas dando errado, ou que todas elas estão dando certo, que tenha um equilíbrio naquilo que o Espírito Santo está construindo na tua vida. A vida de Jó foi assim, um momento parecia que estava tudo dando certo, ainda assim ele se preocupava, e um momento que parecia que tudo estava dando errado, e na verdade Deus estava tratando com a vida de Jó, até que ele pôde ver de maneira diferente. Tudo que ele diz, os meus ouvidos conheciam de ouvir, agora eu vejo. O posicionamento de Jó em ver de maneira diferente é que fez toda a diferença na vida dele. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração nesse dia. Deus te abençoe. Paz de Cristo.